como templos, né, templos sagrados ali para a população do islamismo. Tá? E os princípios igualitários do islamismo e a crença na vida após a morte representaram bandeiras fortes e que gradualmente levaram à conversão de um grande número de povos. Então, uma grande parte da população se converteu ali ao islamismo, né? Que durante muito tempo o mundo islâmico foi o centro econômico. Lá no passado, o mundo islâmico ele era o quê? Era o centro econômico. Por quê? Porque ali no Oriente Médio era onde que se desenvolveu as primeiras civilizações, né? As primeiras cidades do mundo estavam localizadas no Oriente Médio. Então é nesse período que a gente tem ali que no mundo islâmico foi o centro o quê? Econômico, científico e cultural do planeta, tá? Então esse dali era no início, né? Era onde que tinha as principais cidades, que era o quê? Bagdá, Beirute, Damasco, Isfahan, né? Então eram as cidades ali as principais. Tinha outras também, né? Mas essas eram as principais cidades do mundo ali no século VII, antes do mundo ocidental, né? Ganhar mais força. Então até isso, até essa parte, antes do mundo ocidental começar ali a dominar o planeta, era através ali do Oriente Médio no islamismo que eles que comandavam todo o mundo, onde que tinha ali os principais centros econômicos, científicos, né, culturais do planeta. Eles começam a perder força quando? A partir ali do momento que tem as grandes navegações. No período que começam as grandes navegações, o mundo islâmico ele começa a perder a sua força. Por que que eles começam a perder a sua força? Porque através das grandes navegações que tem ali principalmente ali dos países europeus, lá no século XV, século XIV, que se inicia, eles começam a expandir seus espaços para quê? Para exploração. Então, aí nesse período, eles começam a ter vários recursos naturais de outros continentes, retirando e levando para o seu país, né? Isso faz com que o mundo islâmico ele acaba perdendo essa força. Nós não podemos deixar, né, que os muçulmanos árabes e persas eles foram responsáveis ali por resgatar conhecimentos produzidos pelos gregos, romanos e indianos, que são qual? São aqueles conhecimentos relacionados à astronomia, história, matemática e à medicina. Então eles acabam resgatando que depois, né, os povos europeus eles acabam aproveitando esse conhecimento, né, lá no período do Renascimento. Isso daí a história ela explica melhor para vocês esse período do mundo islâmico ali, do que foi resgatado desses povos, certo? E aí nós temos o que? Após a morte do profeta Maomé, né, os muçulmanos, os árabes, que eu acabei de falar ali, que desses conhecimentos que eles resgatam. Então isso ali é tudo após a morte do profeta Maomé, certo? Aí com a ascensão da Europa e após os Estados Unidos, né, como eu comentei para vocês, no século XIX e XX, coincidiu com o declínio do mundo islâmico. Isso dali se inicia, essa ascensão da Europa, ela se inicia lá no século XV com as grandes navegações, porém é no século XIX e XX que ela ganha força. Por quê? Porque daí a gente tem ali a primeira revolução industrial, né? E a gente tem o início ali das revoluções industriais. E nessa imagem, eu quis trazer ali para vocês milhares de muçulmanos ao redor da Kaaba, né, o foco principal islâmico na mesquita de Al-Masjid, na cidade de Meca. Então, isso ali é um ato cultural e religioso, né? É uma característica dos muçulmanos, né? Eles têm ali a religião como eles levam a religião com muita força, tá? Ali em Meca, na Arábia Saudita, em 2018. Entre os 5 pilares do Islã, o Hajj é a peregrinação às cidades sagradas de Meca e Medina, que exige longas viagens. Muçulmanos de diversos países almejam realizá-la ao menos uma vez na vida, né? Então, é um tempo sagrado para eles, né?
E eles têm ali, eles levam a fé deles ali com muita disciplina, né? Eles têm ali essa disciplina, tanto é que culturalmente nos templos sagrados o homem e a mulher ele não fica junto, muitas vezes só os homens que vão ali nas orações, né, na religião deles, é só o homem que vai até a, o templo, né? As mulheres elas acabam ficando em casa. Então são várias, apesar que já mudou muita parte, já mudou um pouco, né? Essa questão. Mas ainda tem aí nos países muçulmanos, ali nos países árabes, ainda tem essa questão, né? Do homem, o homem ele poder ali casar com mais que uma mulher, o homem que só pode trabalhar, a mulher tem que ficar em casa. Em alguns lugares ainda segue essas regras ali que vêm da religião, tá? E aí nós temos o que? As principais divisões entre os seguidores dos ensinamentos do profeta Maomé, ele ocorre entre os sunitas e os xiitas, né? Os xiitas, eles são o quê? São um grupo minoritário dentro que possuíam visões diferentes, tá? Aonde eles passaram o quê? A ser perseguidos e reprimidos. Então, por eles ser ali visões diferentes dos sunitas, né, que eram a maioria da população, porque eles só que tinham ali compõem 10% da população, os xiitas, né? Já os sunitas são aqueles que seguem as tradições do profeta, que compõem cerca de 90% da população adepta ao islamismo em todo o mundo, tá? Então, os sunitas são a maior parte dessa população. Os sunitas e os xiitas, daí eles tinham ali algumas diferenças entre eles, tá? Se vocês tiverem curiosidade, lá na página 403, aqui eu só trouxe um resuminho, tá? Dos xiitas e dos sunitas. Tem ali um textinho dos xiitas e sunitas, se vocês tiverem interesse em ler mais tarde, aí vocês podem dar uma olhadinha, tá? E aí, para a gente terminar ali o mundo islâmico, se por um lado o desenvolvimento islâmico hoje se encontra aquém do desenvolvimento das principais potências do Ocidente, o islamismo ainda é a religião que mais ganha adeptos no mundo, tá, gente? Então nós sabemos que o islamismo ele tem o quê? Ele tem ali grandes interesses, né, geopolíticos, tá? Por mais que o desenvolvimento dele não tá ali, não avançou conforme o mundo ocidental, ele não conseguiu seguir os mesmos caminhos, a religião deles ainda é que mais ganha adeptos no mundo, né? Então, eles, na parte da religião, eles conseguem ali ganhar adeptos, só não conseguiram ali o desenvolvimento, né? É, como nos países do Ocidente. Nisso a gente também tem a Revolução Islâmica no Irã, tá? Então, gente, no Irã a população é predominantemente persa e muçulmana xiita, tá? O Irã é o país que tem mais população ali xiita, né? Que segue os xiitas, tá, gente? É um país rico em recursos naturais e petróleo. Esse ser um país rico de recursos naturais e petróleo, o que acontece? Ele aumenta ali a sua importância geopolítica. É onde que nós temos o quê? O mundo, né? Os principais potências, elas ficam de olho nesses recursos. Então, por isso que ela tem ali essa importância geopolítica, onde que tem ali os recursos naturais e petróleo, onde que nós temos ali as principais potências, né, de olho nesse petróleo, principalmente ali os Estados Unidos, tá? E aí, com isso, em 1903, o Irã se tornou um território protetorado do Reino Unido. Por quê? Isso dali é quando as potências, né, europeias colonizaram toda ali a região. Quando essas potências elas colonizam essa região, o que elas fazem? A mesma coisa, né? Elas retiram as riquezas para levar para seus países. Então, a Europa ela acaba retirando riquezas de vários lugares do planeta, né? Tanto da América, do continente americano, principalmente a América Latina, né? O continente africano, o continente asiático. Então, eles retiram ali
riquezas para quê? Para o seu próprio benefício, para a sua própria expansão. Tá? Então, após a Segunda Guerra Mundial, depois ali de 1945, o Irã ele passou a fazer parte do protecionismo, né, dos Estados Unidos. Então, aí os Estados Unidos entram na jogada. Tá? Por quê? Devido ali os Estados Unidos sempre ter aquele interesse, né, do petróleo, que tem ali das grandes reservas de petróleo que tem no Oriente Médio. Tá? O Oriente Médio é uma das regiões que mais possui reservas de petróleo no mundo. Tá? Então, isso dali gera interesse dos Estados Unidos, assim como na Venezuela. A Venezuela também tem uma das maiores reservas de petróleo do mundo. E isso gera interesse dos Estados Unidos. Por quê? Devido às reservas de petróleo dos Estados Unidos, né, estarem ali acabando. Então, eles usam, eles não têm um combustível alternativo, que nem aqui no Brasil nós temos etanol. Lá eles não possuem. Tem o etanol, porém eles não usam da mesma forma que nós usamos, certo? Em 1943, com a tentativa de golpe apoiada pela União Soviética, foi impedida pela intervenção do Reino Unido e dos Estados Unidos, que garantiram a posição do Shah. O que é o Shah para eles? É o rei ou imperador, né? Como se fosse o presidente aqui no Brasil. Então, a União Soviética ela não conseguiu dar o golpe que ela queria, né? Ali nesse período, o que acontecia? Em 1946, tinha terminado já a Segunda Guerra Mundial e a gente estava ali com o quê? Nós estávamos entrando para a Guerra Fria. Com esse entrar para a Guerra Fria, nós tínhamos o que? A União Soviética e os Estados Unidos, onde a União Soviética defendia o socialismo, né? E os Estados Unidos o capitalismo. Eram as duas grandes potências da época, tá? Então, o que aconteceu? A União Soviética ela tentou, né, a intervenção, porém, os Estados Unidos e o Reino Unido eles não conseguiram, né? Garantiram a posição do Shah. E ali os chás, né, pouco fizeram para melhorar as condições de vida da população, apesar das medidas voltadas à modernização do país. Então, por isso que hoje, né, ainda hoje a gente tem assim esses reflexos históricos na população, esses reflexos do passado, onde que a gente tem ali uma população ainda com poucas condições, população ali a desigualdade, né, a real desigualdade desses locais, né, a gente tem ali a desigualdade, tá? Que nem aqui nos países do Ocidente da América Latina, devido ao seu processo, né? Processo de construção do país. Eu queria que vocês pegassem o livro lá na página 405. E daí eu queria para a gente ler ali as questões, as guerras do Iraque, a Guerra do Golfo, 1990-1991, e Guerra do Iraque, 2003-2004. Quem que lê para mim lá o primeiro quadrinho? Eric, lê para mim. Oi? Página 405. Calma aí, professor. Rapidão. (405), professor, você diz? Isso, 405. Daí as guerras do Iraque. Assim que chegar lá. Já achei. Já? É ainda. Então lê para mim, Thales, depois o Eric lê o de baixo. As guerras do Iraque. Após a Revolução Islâmica no Irã, Khomeini ficou no poder durante 10 anos e acirrou ainda mais os ânimos entre o Irã e as potências ocidentais.
levando os Estados Unidos a apoiarem o Iraque e o ditador. O líder muçulmano Sumita Saddam Hussein, Eu não sei. 1937 e 2006. Em uma guerra contra o Irã, o conflito causou milhares de mortos e provocou uma alta global no preço do petróleo, prejudicando ambos os países. Mas ao término da guerra, as fronteiras de ambos os países permaneceram as mesmas e antes do conflito, as consequências da guerra do Irã e Iraque, 1980 e 1988, no entanto, agravaram as tensões no cenário geopolítico do Oriente Médio durante décadas, provocando os seguintes conflitos subsequentes. Isso, então ali Saddam Hussein ele era uma importante figura, né, no Oriente Médio, onde que o seu povo ali acabava obedecendo ele. Então, o que que aconteceu? Nessa disputa ali com os Estados Unidos, nessa disputa ali principalmente, qual que era o principal causa do conflito? O petróleo, né? A principal causa do conflito ali do Irã com os Estados Unidos. Sempre foi essa questão. E isso levou o quê? Nos próximos slides eu vou falar para vocês. Esse conflito com eles levou com que os muçulmanos ali, os islâmicos, acabassem colocando aqueles aviões lá nas Torres Gêmeas nos Estados Unidos. É uma forma de eles reivindicar toda esse tudo que os Estados Unidos, né, estavam fazendo ali com o Irã. Então foi uma forma de eles revidarem, né? Então eles acabaram jogando os aviões, né, os dois aviões nas Torres Gêmeas, mostrando também que eles tinham poder, que eles conseguiam invadir o espaço americano, tá? Lê para mim lá, Eric, a Guerra do Golfo. Mudei de parte. Não, tá aqui. Entre 1990, Saddam Hussein ordenou que as tropas iraquianas invadissem Kuwait, paíszinho também rico em fontes de petróleo. Os Estados Unidos, ao perceber que seu ex-aliado havia se tornado uma ameaça, enviaram tropas ao Oriente Médio para derrubar Saddam Hussein e garantir a estabilidade na região, assim como a produção de petróleo. Apoiados também por tropas de outros países, as forças estadunidenses prevaleceram e as tropas iraquianas se retiraram do Kuwait, mas não sem antes incendiarem poços de petróleo e de gás natural, ocasionando a crise da produção e novo aumento do preço do petróleo no mercado internacional. O Iraque sofreu embargos econômicos, mas Saddam Hussein permaneceu no poder. Isso. Então, gente, o que acontece aqui? 1990, Estados Unidos e o Iraque já não tem mais aquela parceria, né? Por quê? Porque os Estados Unidos vê que o Iraque é uma ameaça para eles, né? Devido a ser ali rico em gás natural e petróleo. E eles, ao invadirem o Kuwait, o que acontece? Os Estados Unidos ele vai contra o seu ex-aliado, né? E aí que começa, né, o conflito entre Saddam Hussein e Estados Unidos, que leva, que nem eu falei antes, que leva ao Iraque, né, mostrar ali o seu poder, derrubando as Torres Gêmeas com aquele ataque em 2001, se eu não me engano, que ocorreu nos Estados Unidos, onde que nós temos o atentado às Torres Gêmeas. Então isso dali é o Oriente Médio, que ele acaba Oriente Médio não, o Iraque acaba mostrando ali o seu poder. E mesmo com tudo o que aconteceu, Saddam Hussein ainda ele permaneceu no poder. Ele era uma figura muito
eles viam ali, a população obedecia muito Saddam Hussein, tá? Eles levavam muito a sério, tá? Saddam Hussein, por mais que ele era um ditador, tá? A guerra do Iraque, quem pode ler para mim? Professor, Pode falar. eu só queria saber qual foi o motivo da Guerra do Golfo mesmo? Eu não entendi. A Guerra do Golfo porque o que aconteceu? Saddam Hussein, ele ordena que as tropas iraquianas elas invadem o Kuwait, que é um país vizinho. Nessa questão de invadir o país vizinho era porque devido ali as fontes de petróleo que tem no país, que também é um país que tem muito petróleo, tá? E aí os Estados Unidos intervêm nisso, que manda tropas para tirar as tropas iraquianas lá do Kuwait. Por isso que daí a gente tem esse conflito, né? Qual que é a principal elemento ali da Guerra do Golfo? O gás natural e o petróleo, tá? É por isso que temos ali. E aí a gente tem o quê? A força dos Estados Unidos e aliados, né? Que vão até com suas tropas, que vão até o Kuwait para expulsarem as tropas ali de Saddam Hussein, para derrubar Saddam Hussein. Essa que foi a Guerra do Golfo ali no Kuwait, tá? Em função das fontes de petróleo que tinha no país e o que tem ainda. Miguelzinho! E aí? Quem que lê para mim a Guerra do Iraque? Posso ler de novo, professor? Pode. Guerra do Iraque, 2003 e 2004. Em 2003, Saddam Hussein foi acusado pelos Estados Unidos de produzir armas químicas. Embora isso nunca tenha sido comprovado, tropas estadunidenses realizaram nova incursão no país, acompanhadas de operações de bombardeio, e vitimaram, de acordo com as estimativas, pelo menos 30 mil civis. Saddam Hussein foi deposto em 2006, foi a julgamento internacional e condenado à morte. As forças dos Estados Unidos permaneceram no Iraque até 2011, deixando o país em situação caótica e repleto de conflitos internos entre xiitas e sunitas, separatistas, curdos e outros protagonistas, como Daesh, conhecido como Estado Islâmico. Isso. Então, ali nesse período da Guerra do Iraque, gente, isso dali é após o atentado às Torres Gêmeas, tá? Depois dos atentados às Torres Gêmeas, o que acontece? Saddam Hussein ele é acusado por produzir essas armas químicas. Então, os Estados Unidos ele invade o Iraque e nesse invadir do Iraque eles começam a ter ali bombardeios, vários combates entre esses poderes civis, né? Então, ao menos ali o que acontece? 30 mil civis acabam morrendo, né? De formas ali vítimas do bombardeio que ocorreu entre as tropas estadunidenses contra os iraquianos, tá? E depois disso, lá em 2006, quando o Saddam Hussein ele é morto, tá? Porque ele foi julgado internacionalmente que ele que foi o mandante do atentado às Torres Gêmeas. Por ele ser o ditador, ele foi o mandante do atentado às Torres Gêmeas, tá? E isso foi no período do George W. Bush, que ele estava no poder nos Estados Unidos. Aí, em 2011, já quando a gente tinha o Barack Obama na presidência dos Estados Unidos, ele retira as tropas dos estadunidenses, né, do Iraque. Aí, 11, eles retiram e o país continua, né, numa situação caótica. Por quê? Devido todo esse tempo que eles passaram desde 1990 até 2011, ou seja, ali cerca de 20 anos, eles passam ali em conflitos, né, no país deles. Então, quem mais sofre com isso é a população que está morando na região, tá? Então, eles têm ali, o país fica numa situação caótica com muitos conflitos internos ali que sempre já existiram, né, nessas regiões, tá? Então, essa foi a guerra do Iraque. Foi ali a busca de Saddam Hussein e a condenação dele. Ok, pessoal? Vamos só continuar aqui para terminar. Então aqui daí a gente tem a figura, né,
das tradições iranianas que levaram milhares a manifestações, e a plataforma de estação do metrô designada só para mulheres. Então vocês veem que a gente tem ali a separação, né? Quando as mulheres saem, elas têm só a plataforma delas. Isso dali é cultural, lá da região do Oriente Médio. É questão cultural. Aí nós temos o fundamentalismo islâmico, né? Por causa da existência de organizações que recorreram à prática do terrorismo, o islamismo tem sido associado em muitos países a grupos minoritários que praticam fundamentalismo islâmico. Então eles associam o islamismo com o terrorismo, mas não é, tá? Então eles associam muito isso, como se o islamismo e o terrorismo fossem a mesma coisa, tá? Em 1979, o Ayatollah Khomeini e a Revolução Islâmica derrubam a monarquia no Irã, e muitas pessoas compartilhavam ideias contrárias a influências do Ocidente. Então, muitas pessoas eles não queriam as ideias ocidentais, né? Eles tinham os próprios costumes deles, então eles derrubam a monarquia no Irã, tá? E com isso ali a gente tem o terrorismo, que se caracteriza como fenômeno global entre o fim da década de 80 e o início do século 21, quando as redes terroristas passaram a organizar com células espalhadas por vários países. O que acontece? Nesse período que a gente tem ali lembrando lá das tropas das Torres Gêmeas, ali eu esqueci de falar para vocês, junto com o Irã e Iraque, ali eles que mandam as tropas lá para derrubar as Torres Gêmeas, tá? Os dois países juntos, Osama Bin Laden e o Saddam Hussein, sempre estavam ali interligados, né, para destruir os Estados Unidos. Voltando aqui, então essas redes terroristas, essas células espalhadas ali por vários países, o que acontece? Em vista ali de mostrar o poder que os países islâmicos ali eles tinham, né? Entre eles queriam colocar medo na população. Então o terrorismo a gente tem ali, eles passam a querer ali controlar, tá? Tanto é que a gente, depois das Torres Gêmeas, nós tivemos vários atentados, principalmente nos Estados Unidos e na Europa, tá? Por quê? Porque era onde que os islâmicos eles tinham os maiores ali conflito entre essas populações. Se vocês forem observar, nenhum islâmico, né, nenhum país ali do Oriente Médio veio tentar algum atentado aqui na América Latina ou na África, tá? Por quê? Porque os países da América Latina ou da África não querem interferir nos estados deles, certo? Quem que quer interferir sempre nos estados islâmicos? Devido às fontes ricas que tem lá, que são o petróleo e o gás natural. É sempre os Estados Unidos ou alguns países da Europa que querem interferir nos estados islâmicos. Por isso que eles acabam revidando, né? Então, por isso que tem ali muitas células espalhadas, né, de redes terroristas nesses países, tá? Para eles demonstrarem ali uma forma de poder deles. Então, aí nós temos o quê? Esse daqui é o Osama Bin Laden, também, que ele era o mais famoso terrorista da história, tá? Era de uma família rica que possui empresas nos Estados Unidos. Foi morto no Paquistão em 2011. E aqui nós temos o ataque, né, terrorista às Torres Gêmeas do World Trade Center em Nova York, 11 de setembro de 2001. Foi assumido pelo grupo Al-Qaeda e deixou aproximadamente 3.000 mortos. Então eu lembro dessa passagem, né, 11 de setembro de 2001, que entra o plantão da televisão, mostrando o avião mesmo, ao vivo, mostrando o avião entrando, né, na segunda torre gêmea. O primeiro entra na torre maior e na segunda torre gêmea entra o segundo avião ali, destruindo as duas torres. Gente, quando acabar a aula eu mando novamente, tá? Para explicar o trabalho para vocês. E aí Oi.
Qual vai ser o conteúdo das provas mesmo, da próxima prova? Depois eu falo para vocês, tá? Depois eu vou entrar de novo, vou mandar de novo o link. Tais organizações objetivam a criação do Estado Islâmicos, fundamentalistas e regidos pela Sharia, a lei islâmica, uma legislação civil orientada por princípios religiosos. Então a gente vê ali os princípios religiosos islâmicos, né? Que são aqueles que eu comentei no início da aula. Então eles seguem sempre esse princípio e como eles não e ali a gente vê o que as pessoas que queimam a bandeira dos Estados Unidos em protestos em Karachi, Paquistão. Por quê? Porque os Estados Unidos sempre querendo interferir. Então eles têm os princípios religiosos. Então eles colocam ali como que o Ocidente, né, os países do Ocidente, principalmente ali os Estados Unidos, né, eles sempre estão protestando, sempre